Olá, o TV Câmara Notícia começa agora. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo pelotense. Mesmo com o término das chuvas, os alagamentos na Praia do Laranjal, Colônia Z13 e Barro Duro continuam. Diante desse problema, moradores das localidades Valverde e Pontal da Barra estiveram no Legislativo pedindo o auxílio dos parlamentares. O comerciante Paulo Abel explica as principais reclamações e fala sobre a atual situação da região. É mais atenção do poder público, porque na verdade nós estamos praticamente abandonados. Vai um lá, faz as coisas pela metade, mas na verdade queremos que conclua a obra para não haver risco nem de uma parte nem de outra. O Pontal, na verdade, ele até por um ponto ficou protegido, mas agora Valverde e a Rua da Nesga, que se chama, e até a Hilda, vai ficar tudo desprotegido porque fizeram a obra pela metade. Entendeu? Nós queremos que conclua e bote 2 bombas para puxar água, que uma só não vai dar vencimento. Após vários relatos e pedidos de socorro, o presidente da Casa, Ademar Ornel, e os vereadores Marcos Ferreira, Tenente Bruno, Beto Z3 e Ricardo Santos foram até os locais apontados e constataram a permanência das enchentes. Aline Carpena mora no Pontal da Barra e teve que abandonar a residência dela. Eu tô fora da minha casa que está inabitável há 8 dias, mas já faz uns 12 dias que está essa situação de alagamento. E a água não baixa, a água baixa um pouquinho e à noite sobe de novo, entrando na minha casa. Então não sei quando eu vou poder voltar agora. A gente tem que se locomover ou dentro da água ou barco. Barcos pequenos que voluntários estão ajudando, né? Na verdade é a população que está se ajudando. A intensidade dos transtornos, como perda de bens materiais e dificuldades de locomoção, acabam prejudicando o dia a dia das famílias, além de afetar o lado emocional de quem está passando por essa situação. Muito preocupada com tudo, assim. A gente não dorme mais, a gente passa o tempo todo cuidando da água. O psicológico da gente já fica assim, horrível. Não consegui trabalhar a semana passada porque me dá uma insegurança que a água vai invadir tudo, eu vou perder as minhas coisas. O pouco que a gente tem e adquire com muito sacrifício, né? De repente, numa noite assim, vai tudo água abaixo. Os guarda-roupa hoje em dia, tudo feito de papelões, estufa. Tá horrível, tem que ter uma solução para isso. Rosiméria ainda ressalta que o acúmulo de água está afetando a saúde dos moradores. Já vi crianças, idosos, a minha nora já pegou infecção nas urinas, minha vizinha também, meus filhos adoeceram da garganta, doença de pele. Eu vi rato nadando, assim, horrível, cobra, os bichos estão vindo tudo, assim. Então te dá uma insegurança que tu tem vontade de subir para cima da casa e dizer, vou ficar aqui, né? Para o presidente vereador Ademar Ornel, era necessário ver de perto a realidade enfrentada pela comunidade. De acordo com ele, a prefeitura precisa aumentar o número de equipamentos que proporcionem maior vazão das águas acumuladas. O grande ponto da gente é ter o diagnóstico, é ouvir os moradores e aceitar as ideias deles e, acima de tudo, buscar, através desse diálogo, soluções. E penso que o encaminhamento que foi sugerido aqui é aumentar a capacidade das bombas, ou seja, contratar mais bombas para poder dar esse desaguamento mais rápido, mais efetivo, de forma mais permanente. Então, isso eu acho que é a nossa proposta que estamos levando aqui, que a gente convença o executivo para que ele possa aumentar o trabalho, aumentar a atividade aqui, para que possa ter a curtíssimo prazo solução. Ornel também relatou que o poder público deve aumentar a fiscalização em torno das doações que estão sendo feitas pela sociedade, já que houve a denúncia de má distribuição das cestas básicas. Isso faz parte de todo esse processo de atrapalhamento, vamos dizer assim, que está vivendo o executivo. Eles não conseguem se encontrar, eles estão batendo cabeça, estão despreparados. A audiência pública proposta pelo vereador Marcos Cunha debateu mobilidade urbana na Avenida Bento Gonçalves. A preocupação de quem esteve no encontro é com a possibilidade de ocupar o canteiro com o estacionamento de automóveis e motocicletas, já que, segundo o representante do Centro de Estudos Ambientais, Antônio Solé, o espaço deve ser utilizado como meio de convivência entre as pessoas.
E nós entendemos que essa não é a melhor ocupação. Isso foi entendido lá nos debates do Congresso da Cidade, isso foi consolidado na nossa lei do plano diretor, que estabelece que aquilo é uma área verde, né? E por esses fatos, entre outras razões, a gente entende que aquilo tem que ser uma área verde de convívio, né? De uso diverso, de lazer e não um estacionamento para veículos. O ciclista e presidente do Grupo Pedal Curticeira, Leandro Caran, salientou que as prioridades quando o assunto é meios de locomoção sempre são dadas para os veículos, situação que para ele gera prejuízos para a sociedade. A centralização da mobilidade no motorizado é um dos principais responsáveis por uma queda da qualidade de vida das pessoas, pela insegurança das pessoas na rua, né, por uma falta de atratividade do espaço público para o uso das pessoas. Então acho que a reivindicação que vem aqui é que a gente zele e garanta a diversidade de opções de ir e vir, ainda mais, né, com relação da bicicleta, que é um veículo mais sustentável, mais correto, menos nocivo para todos, né? A bicicleta, no caso, ela é uma das maiores soluções justamente para todos esses problemas que a falta de diversidade, né, tem proporcionado. O vereador proponente lembrou que estabelecimentos foram retirados do local a fim de revitalizar a avenida. Portanto, é necessário lutar para que se mantenha a proposta inicial. É que o canteiro central da Bento Gonçalves se transforme em parque linear, como há muitos anos foi dito que seria, inclusive a retirada dos trailers ali foi retirado por isso, porque se faria um parque linear onde pessoas e ciclistas e skatistas poderiam conviver ali nesse canteiro central, ligando então todas as ciclofaixas que nós temos na cidade a partir desse canteiro central. Então nós não queremos transformar a retirada dos trailers do canteiro central para colocar carros estacionados ali. Não é isso. Os participantes também criticaram que o único mecanismo oferecido pela Prefeitura para receber a opinião da população foi a contratação de um aplicativo. A ausência de representantes do Executivo para explicar a proposta também foi questionada. A gente entende que esse não é um caminho exclusivo, ele é importante, ele deve ser utilizado, mas devem ser feitos debates em outros espaços, como audiência pública, como reuniões públicas, seminários, né? Os conselhos municipais temáticos que tratam da questão, e a gente não está vendo isso acontecer. Então a gente espera que esse debate saia da internet e venha para a realidade, e com a presença do poder público, que hoje ele infelizmente não se fez presente para poder explicar as suas ideias. Marcos Cunha relata o encaminhamento que foi tirado na audiência. Nós vamos recolher exatamente essas observações que foram feitas aqui e vamos fazer uma proposição para o Executivo, dizendo isso. Que por aclamação a comunidade das pessoas que esteve aqui reunida hoje não quer que a Avenida Bento Gonçalves se transforme em estacionamento de carro e não quer a outra proposta também de colocar os carros ali do outro lado. Um ato solene em homenagem à PECAM foi realizado na Casa Legislativa. Com mais de 2.000 famílias cadastradas na região sul, a APECAM presta um serviço de assistência social a pacientes e familiares, além de apoio psicológico e orientação jurídica durante o tratamento do câncer. A associação conta com o apoio da comunidade, doações e trabalho voluntário. O fundador e atual presidente em Pelotas, Paulo Vasques, afirma que a gratidão recompensa o trabalho. É uma luta incessante ao longo desses 10 anos para devolver aí a esperança, oferecendo qualidade de vida aí a esses pacientes e familiares, porque a família acaba sofrendo junto, por isso que nós oferecemos em todas as unidades da APECAM também o atendimento psicológico, né? Nós nos sentimos extremamente assim, felizes, honrados, até pela homenagem hoje, né, da Câmara de Vereadores. Significa que o nosso trabalho está em um reconhecimento e isso nos motiva a batalhar, a lutar cada vez mais. A homenagem foi proposta pelo vereador Rafael Amaral, que em nome do Legislativo falou sobre o trabalho desempenhado por todos que atendem os pacientes oncológicos. As pessoas que têm câncer, quando adoece, não é só ela que adoece, a família inteira adoece. E muitas vezes não tem ensinamentos básicos, como deve proceder para buscar o exame, para buscar o medicamento. E hoje nós homenageamos uma instituição que faz isso, gratuitamente. E
E para quem quiser ajudar e contribuir de alguma forma, a APECAM fica na rua Barão de Santa Tecla, 821, em frente ao Pronto Socorro, ou através do telefone 30 26 29 65. Membros de entidades carnavalescas estiveram na Casa Legislativa, pedindo apoio dos parlamentares para a realização do Carnaval de 2016. Os carnavalescos entraram no plenário sob o som dos ritmistas da Chava Banda, com o objetivo de chamar a atenção diante das divergências que estão acontecendo com o Poder Executivo. São mais de 100 anos de história do nosso carnaval, da nossa identidade, e hoje a gente veio cobrar aqui dos nossos representantes na Casa do Povo o posicionamento deles em relação a esses cortes das verbas. A gente provocou isso para que tivesse um número maior de vereadores, justamente para que eles se posicionassem perante a comunidade. De acordo com o presidente das entidades carnavalescas, não é possível realizar o evento no próximo ano com a verba que foi oferecida pela Prefeitura. Por parte dos carnavalescos, não. Houve uma votação em assembleia com todos os dirigentes e já foi definido que os 300 mil é inviável de fazer a festa. Então, como a Prefeitura sempre foi o gestor da festa, nós estamos esperando exatamente isso, que eles nos digam como vai ser feita a festa. Ele ainda critica valores altos que não foram cortados em outros setores. Na verdade, todos nós precisamos de saúde, né? Não são os carnavalescos que iriam contra essa medida, mas existem outros segmentos que não houve esses cortes, né? Inclusive a gente tem citado muito na área de comunicação, que vão ser investidos 2 milhões de reais. Por que esse investimento tão alto em comunicação e no carnaval, que é a maior festa popular, um corte tão drástico? Diante da polêmica, o presidente da Casa Legislativa quer explicações sobre o tema. Por isso, convocou o secretário de Cultura, Jorge Rona, para estar na casa na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Tem que assumir o papel pelo qual ele recebe, a função dele, que é, um dos papéis dele é trabalhar as festas populares, a cultura popular. O carnaval é uma festa popular, é uma cultura popular. Uma conversa, uma troca de ideias, é o que se pode fazer. Não é imposição de um setor em relação ao outro. Não é imposição da Secretaria de Cultura, que detém os recursos, em relação aos carnavais, são quem faz o carnaval. Carnaval ele é rentável, tem que ser bem gestado. O que falta nesse carnaval nosso de Pelotas, nesse governo, é gestão. A pedido do vereador Marcos Ferreira, o secretário Luiz Vanderlan esteve na casa e falou sobre um concurso que foi cancelado. O titular da pasta de serviços urbanos foi questionado pelos parlamentares sobre a falta de manutenção da cidade, que, segundo eles, é determinante para os alagamentos constantes, e que falta uma ação mais efetiva do Executivo. O outro tema tratado com Vanderlan foi a respeito do cancelamento de um processo seletivo para eletricista. De acordo com o secretário, 3 motivos foram determinantes para a decisão, que inicialmente trabalhou com a banca avaliadora incompleta. Porque um processo tem que ter 3 avaliadores. E realmente tinham 3 avaliadores, tinham sido convocados. Um dos avaliadores não compareceu. Por alguma razão não compareceu. Então a prova foi realizada com 2 avaliadores. No final do processo, houve discordância entre esses 2 avaliadores nos quesitos da sua avaliação. E um terceiro fator agravante é que um membro da banca tinha um parente que estava realizando a prova. Então, pela lisura do processo, não restou outra alternativa, senão eu anular esse concurso. O vereador Marcos Ferreira questionou sobre o abuso de autoridade denunciado na ouvidoria da Câmara, bem como os procedimentos adotados no processo. Mas ainda parou a dúvida sobre o abuso de autoridade por parte do superintendente da Secretaria de Serviços Urbanos. Nós iremos pessoalmente conversar com os funcionários do departamento, os funcionários que participaram da seleção e saber realmente se teve o abuso de autoridade por parte do superintendente Jefferson, que é da Secretaria de Serviços Urbanos. Logo após, foi a vez do secretário Cláudio Montanelli e do superintendente Paulo Osório para prestarem esclarecimentos sobre o transporte coletivo.
Paulo Osório teve que explicar aos vereadores como concilia o cargo de superintendente, responsável pelo edital do transporte coletivo, com o de consultor de empresas do mesmo setor. Apesar da função, Osório tem prestado consultoria para várias empresas de ônibus, entre elas a Estadibus, interessada na licitação. Segundo documentos apresentados pelos parlamentares, a empresa enviou representante a Pelotas para conhecer o processo e recebeu o aval do superintendente de que estaria apta a concorrer. O vereador Marcos Ferreira disse que isso caracteriza vício no processo e também falou sobre as indenizações. Essa é a questão das indenizações e a preocupação dos parlamentares. Todos nós somos a favor da licitação, queremos uma licitação. Agora, ontem foi comprovado que essa é uma licitação que já apresenta problemas, visto que o superintendente de trânsito e transporte, Sr. Paulo Osório, trabalhou para a empresa privada, essa empresa se habilitou na licitação e a gente pode desconfiar que essa empresa tenha informações privilegiadas. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até logo!